anos trabalhando com mediunidade, com os passes, eu nunca tinha me dado conta do magnetismo. Não que eu não tivesse lido sobre o assunto, né? Um livro dos médiuns trata desse assunto, o livro dos espíritos, o André Luiz na sua obra, mas eu nunca tinha dado a atenção para o estudo do magnetismo. Acredito que muitos que estão aqui hoje compartilham dessa mesma experiência, de ser espírita, acreditar na doutrina e desconhecer com profundidade o magnetismo. Eu despertei para o tema há 3 anos, quando o Jairo e o Edgar começaram o primeiro grupo de estudos de magnetismo lá no Fraternidade do Ipiranga, e eu fui fazer o curso e me surpreendi. Não sei se muitos aqui já passaram por essa experiência, mas mediunidade, magnetismo, espiritismo e magnetismo, não dá para desvincular esse estudo. Se queremos compreender mais profundamente os conceitos espíritas, compreender melhor o fenômeno mediúnico, nós precisamos aprofundar o estudo do magnetismo. E a nossa proposta aqui hoje é conversar um pouquinho, trazendo o que Kardec, né, falou sobre espiritismo, sobre mediunidade, sobre magnetismo, e tentar juntar um pouco esses conceitos, que são conceitos nossos, do dia a dia, mas que talvez falte esse link, né? Juntar, conectar esses dois conceitos, né? O conceito de mediunidade é compartilhado por todos, né? O espírita sabe muito bem definir o que é médium, isso faz parte do nosso dia a dia. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele diz assim, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. É por isso que nós sempre dizemos que todos somos médiuns, porque qualquer pessoa pode sentir a influência dos espíritos. E essa é uma faculdade inerente ao homem, né? Independentemente da crença ou de não ter crença alguma, todo homem, todo ser humano sente a influência dos espíritos. E Kardec continua dizendo lá, contudo, usualmente, só se qualificam aqueles em quem a mediunidade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, que é o estudo da mediunidade que nós fazemos e que Kardec fez com maestria no Livro dos Médiuns, né? Onde ele está ali e classifica diversas mediunidades e diversos tipos de médiuns. Esses são os médiuns propriamente ditos. E é claro também que a mediunidade, como uma faculdade inerente ao homem, não é uma característica e uma exclusividade nossa no espiritismo, né? Se a gente vai buscar na cultura hindu, temos vários relatos de mediunidade, como isso é utilizado na cultura oriental. O próprio culto aos antepassados, que é feito pela cultura oriental, é essa influência do plano espiritual. A cultura egípcia também nos trouxe um grande legado. A cultura africana, que foi trazida para o Brasil e que se desenvolveu de uma maneira tão intensa e nos trouxe muito do que nós somos hoje, do que nós acreditamos, e fez surgir, inclusive, a Umbanda como uma religião brasileira, a influência dos espíritos viva nessa cultura. No Velho Testamento, temos inúmeros relatos de mediunidade. Mediunidade de efeitos físicos, vidência, incorporação. E no Novo Testamento também não seria diferente, em que a mediunidade ela foi trabalhada com os discípulos. E tem um momento muito especial no Novo Testamento, que acho que cabe aqui nós destacarmos, que é o momento de Pentecostes, né? Lembram-se quando Jesus estava lá reunido com os discípulos e descem línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, e a partir daquele momento eles se enchem do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas. E foi um momento muito especial para os discípulos, porque a partir daquele momento do Pentecostes, eles se encheram de coragem para ir pregar e para ir curar. E a gente pode perceber o quanto que Jesus valorizou a mediunidade como uma ferramenta de trabalho.
E essa ferramenta foi concedida aos discípulos porque faria toda a diferença no trabalho que eles realizariam depois, que é o que faz também muita diferença para nós, discípulos desse século XXI, a mediunidade como uma ferramenta de trabalho. Queria lembrar aqui uma passagem, pouco depois da Pentecostes, está lá nos Atos dos Apóstolos, que Pedro e João foram até o templo. Numa das portas do templo, ficava ali todos os dias um mendigo paralítico pedindo esmola. Pedro e João olham para ele e o paralítico olha para os dois achando que receberia uma esmola. E Pedro diz assim para ele: olhe para nós. Aí eu destaco essa passagem porque o olhar faz toda a diferença neste momento. E Pedro diz assim: eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas vou lhe dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E o paralítico levantou e andou. Um relato de uma das primeiras curas dos discípulos. E a cura é um momento de magnetismo, não é? A gente não teria como não falar de mediunidade e magnetismo no encontro de magnetizadores sem falar de mediunidade de cura. E mais para frente um pouquinho, esse vai ser o nosso assunto aqui nessa manhã. Definir o que é médium, para nós espíritas, é muito simples. Se qualquer um nos perguntar o que é médium, nós sabemos responder. Mas como o Jacó mesmo falou, e quando nos perguntam o que é magnetismo, a gente sabe dar uma definição clara do que é magnetismo? Quando a gente fez o primeiro grupo de estudo de magnetismo na nossa casa, a maioria dos participantes eram trabalhadores de muito tempo do espiritismo, passistas, médiuns, e quando a gente lançava a pergunta do que é magnetismo, ninguém sabia definir, né? E Kardec tinha esse poder de síntese, né? Com a sua genialidade. Nós pegamos lá na Revista Espírita de 69, uma definição bem clara e objetiva de Kardec, em que ele diz assim: o magnetismo não passa do processo de que nos servimos para a concentração e liberação do fluido. Simples assim. Força da nossa vontade e o nosso pensamento, o fluido, o nosso magnetismo, tipo do nosso corpo, do nosso perispírito, nós direcionamos essa força. É essa associação magnífica de todas as forças criadas. O fluido é o circulante, que põe os seres em vibrações uns com os outros. Agora, quando nos perguntaram o que é magnetismo, a gente lembra de Kardec, com essa simplicidade, que é esse processo que nós nos servimos para a concentração e doação do nosso fluido magnético. Quando ele fala ali no final que o magnetismo põe os seres em vibrações uns com os outros, estar em vibração um com o outro é o fenômeno mediúnico? Para que a mediunidade ou o fenômeno mediúnico se realize, se efetive, o que tem que ter? Não é essa troca vibratória, não é essa troca magnética? O André Luiz, lá no Mecanismos da Mediunidade, ele vai trazer de uma maneira também bem objetiva esse conceito, unindo o magnetismo e a mediunidade. Ele fala assim: sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia, e o André Luiz, na sua obra, ele sempre trata de mediunidade como sintonia, né? A ligação, cita lá até o exemplo do rádio, né? Que o médium é o rádio que capta as ondas, que são as estações, e aqui ele volta a dizer isso, que a mediunidade, capacidade de sintonizar, está em todas as criaturas, é uma faculdade inerente ao homem, como disse Kardec. Por quê? Porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. É o nosso magnetismo que nos possibilita o exercício da comunicação com os espíritos. Então, dá para estudar a mediunidade sem estudar magnetismo? Não dá. Dá para compreender
realmente o fenômeno mediúnico sem compreender com profundidade o magnetismo? Não é possível. Embora nas nossas casas, e eu comecei falando da minha própria experiência particular, eu tenho estudado a mediunidade durante tanto tempo, sem me debruçar e aprofundar a minha percepção do magnetismo, mas a gente chega em novos tempos em que é preciso mudanças, né? Kardec, na sua obra, ele o tempo inteiro está unindo esses dois conceitos, né? Quem tiver olhos de ver, que veja, porque isso é muito claro, né? Lá nas obras póstumas, ele falando sobre mediunidade, ele coloca assim para nós: todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emite um espírito e um médium. Então, se não houver essa sintonia, se não houver essa combinação do campo magnético do desencarnado com o campo magnético do médium, não existe efeito mediúnico. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. Pensando aqui com Kardec, dá para compreender claramente os efeitos físicos. Então, o médium de efeitos físicos possui um padrão magnético, um campo magnético peculiar, que é associado ao magnetismo dos espíritos, produz o efeito mediúnico, por exemplo, de um efeito físico, que produz o efeito mediúnico de uma cura. Na Revista Espírita, e fica aí o convite também dessa leitura, que para nós espíritas também ficou esquecida por tanto tempo, por tantos séculos, né? Quantos aqui já se debruçaram para estudar e pesquisar na Revista Espírita? Para mim foi uma deliciosa aventura preparar essa palestra estudando e procurando na Revista Espírita. E hoje ainda nós temos a Kardecpédia, né? Que é um instrumento maravilhoso, abençoado, que esse grupo que produziu a Kardecpédia, porque você lá lança o termo magnetismo, ele vai trazer todos os textos na Revista Espírita e na obra de Kardec que tenha o termo magnetismo, né? E essa pesquisa nós podemos realizar em tantos outros campos para o estudo e para o aperfeiçoamento. E é interessante porque na Revista Espírita muitas pessoas vinham procurando Kardec tentando aproximar esses dois conceitos. Porque muitos eram magnetizadores antes de conhecer o próprio espiritismo, e muitos que conheceram o espiritismo se interessaram também pelo magnetismo. E lançam uma pergunta para Kardec, né? O que é efetivamente o espiritismo ou a mediunidade? Essa faculdade até aqui incompreendida. E até aqui incompreendida, isso lá em 1867, faz sentido porque durante séculos, para a humanidade, a mediunidade ela foi estudada, trabalhada em grupos exclusivos, né? Era um conceito para iniciados, né? Que escolhiam quem poderiam participar desses processos de iniciação e de desenvolvimento da mediunidade. E aqueles que não se encaixavam nesses grupos eram os loucos, né? Que terminavam sendo tratados à margem da sociedade, ou muitos foram queimados nas fogueiras durante a Idade Média. O Espiritismo ele trouxe um legado para a humanidade, que é trazer a mediunidade como uma ferramenta acessível para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que nunca leu sobre mediunidade, que não sabe mediunidade, resolve, quero desenvolver mediunidade. O que ela precisa fazer? Estudar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o roteiro do desenvolvimento mediúnico seguro. Quem lê o Livro dos Médiuns e segue os passos que Kardec colocou lá, vai trabalhar a sua mediunidade de maneira harmoniosa. Então, continuando lá na pergunta, né? Então, o que é essa mediunidade, essa faculdade? Ela é pura e simplesmente uma variedade da ação magnética, exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados
sobre um paciente humano, agindo em estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconscientemente. Mediunidade é uma variedade da ação magnética, que ela pode se dar de forma consciente, semiconsciente, inconsciente, ou nas mediunidades como o sonambulismo, dupla vista, que é um capítulo à parte. É ação magnética, mediunidade é magnetismo. Essa aqui é uma visão geral, né, do que a nossa tentativa aqui é trazer essa proximidade, essa reflexão de que nós estamos falando dos mesmos assuntos. Então, o encontro de magnetizadores, falar de mediunidade faz sentido? Faz muito sentido, porque nós estamos falando do magnetismo, né, da aplicação prática do magnetismo. É claro que nos 23 minutos restantes não tem como a gente falar de todas as mediunidades em específico, mas escolhemos duas que são as mais disseminadas, né? Claro que mediunidade de cura, mas eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre incorporação, que talvez seja a mediunidade mais trabalhada nas nossas casas espíritas. Todas as casas têm pelo menos um médium de incorporação, um trabalho de desobsessão, que no nosso país é um trabalho que cresceu muito, que se estruturou muito. Então, como é que é a incorporação e o magnetismo? Como é que a gente pode explicar a incorporação compreendendo o magnetismo? Lá na Revista Espírita, de 67, perguntam para o Kardec: como procede o magnetizador que quer submeter a sua influência um sensitivo sonambúlico? Ele envolve-o em seu fluido. Simples assim. Sem jamais conseguir aniquilar o seu livre-arbítrio, que é lá no sonambulismo. Ele continua no texto e pergunta: e agora? Como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium em seu fluido. Então, no efeito, na mediunidade de incorporação, que todos nós conhecemos, tenho certeza que tem vários médiuns de incorporação aqui neste salão. O que acontece para a gente passar a comunicação? Essa conexão magnética entre o espírito comunicante e o médium. Essa interligação dos campos magnéticos, dependendo do grau dessa interligação, a incorporação vai ser consciente, inconsciente ou semiconsciente. Mas sem compreender essa nossa relação magnética, há como compreender o fenômeno de incorporação, que é essa simplicidade que o Kardec coloca. Envolve o médium com o seu fluido. E sobre a desobsessão? Né? Enfim, como proceder relativamente aos espíritos obsessores? Agir sobre eles por atração fluídica. Vós os magnetizais, as mais das vezes inconscientemente, para retê-los em seu círculo de ação. Então, como é que o obsessor ele é trazido para uma sessão de desobsessão? Magnetização. Ele é magnetizado e é trazido, por isso que ele fica ali. Muitas vezes, alguns dizem que vem sem a vontade, mas vem sobre a influência magnética. Algumas vezes isso acontece conscientemente, quando estabeleceis em torno deles uma toalha fluídica, que eles não podem penetrar sem vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão uma ação magnética quintessenciada. Então, numa sessão de desobsessão, quando tem lá o magnetizador, o doutrinador ou o esclarecedor conversando, dialogando com o espírito obsessor, ali é um fenômeno magnético? Também, né? Forma-se uma conexão magnética, não só no grupo, na corrente que sustenta, não só no médium de incorporação, mas o esclarecedor, ele forma uma ligação magnética com o obsessor, transmitindo o seu fluido naquele processo. E aquele processo de transmissão do fluido também é um processo de cura. Lembrando que a desobsessão é um processo de cura. Por isso que muitas vezes o próprio obsessor percebe se o esclarecedor ou doutrinador está sendo sincero ou não.
porque há esta conexão magnética. E não podíamos deixar de falar dos médiuns de cura. Nós, como magnetizadores, somos médiuns curadores? Ou os médiuns curadores são também magnetizadores? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que Kardec escreveu sobre o assunto. Quando ele fala lá em médiuns curadores, ele fala da mediunidade de cura como uma faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto. Então, a cura não se dá apenas pela imposição de mãos. Pedro e João curaram o paralítico olhando para ele. Então, quando ele fala em nome de Jesus Cristo, levante-se e anda, esta fala deles estava repleta de magnetismo e exerceu essa força no processo de cura. E Kardec continua falando, semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Então, é a mesma coisa? Aí Kardec continua dizendo, difere da força magnética ou do magnetismo, entretanto, pela energia e a instantaneidade da ação. Ao passo que as curas magnéticas, o trabalho que a gente realiza nas nossas casas, exige um tratamento metódico, mais ou menos longo. Não é o que nós fazemos nas nossas casas? Quando chega lá um assistido, estamos recebendo pela primeira vez, nós não falamos para eles que não sabemos exatamente quando aquele tratamento vai findar, porque cada assistido que chega, é um caso específico. Então, eu posso ter tratado 20 pessoas com problemas circulatórios e aplicado o TCM. Se chega alguém na nossa casa com problemas circulatórios, ele é uma pessoa única. Eu estou começando do zero. Por isso que, para nós, magnetizadores, não é só o tempo, mas o método. E quanto mais a gente aperfeiçoa o método, melhor se torna o nosso trabalho. Para o médium de cura, é diferente. Que embora o médium de cura ele também use da técnica magnética, porque, afinal de contas, a mediunidade de cura tem o seu princípio na força magnética, a energia, a intensidade de energia e o tempo do tratamento é bem mais curto. Não só mais curto, como pode ser instantâneo, como se deu a cura de Pedro, lá do paralítico. E aqui no nosso país, nós temos muitos exemplos de grandes médiuns curadores. Então, na história do Espiritismo, são muitos os exemplos. Até hoje, a gente sempre conhece uma casa que tem um médium de cura. A gente sempre conhece um centro que a gente pode indicar para tratamentos de cura, onde esses médiuns conseguem as curas de maneira quase que instantânea. Kardec continua lá nas obras póstumas falando sobre o processo de cura, que a faculdade de curar pela imposição das mãos deriva de uma força excepcional de expansão. Então, o médium curador possui essa força magnética de uma maneira muito mais intensa do que a maioria dos magnetizadores. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são de colocar-se na primeira linha todas as qualidades morais. Então, a qualidade do trabalho do médium de cura, a pureza dessa energia, depende dessas qualidades morais, que é o mesmo conceito para nós, magnetizadores. Então, o que nós dizemos para os médiuns de cura, nós também dizemos para os médiuns curadores. Os magnetizadores, desculpa, Lá na Revista Espírita, Kardec continua tratando desse assunto, que é um assunto de grande interesse, porque muitas das pessoas procuram as casas espíritas pela cura. Quantos chegam nas nossas casas porque estão com doenças graves? Isso não é algo só da atualidade, mas lá no século XIX já era uma realidade. Sendo, pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, ele está falando isso lá em 1865.
Então, já era uma exceção em 1865, e parece que também é uma exceção hoje, né? Se nós formos perguntarmos aqui quantos centros espíritas temos representados, quantos médiuns de cura nós temos em nossas casas. Agora, se perguntarmos quantos médiuns de incorporação, quantos médiuns de evidência nós temos nas nossas casas? Muitos. Agora, médiuns de cura são poucos. Mas não tem problema, né? Porque nós temos os magnetizadores. Não tem problema, porque independentemente de não termos médiuns de cura, nas nossas casas tem cura? Tem. Sempre. Porque nós estamos aqui para cumprir esse papel hoje. Né? Disso resulta que há sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Por isso nós realizamos as curas nas nossas casas. Nesse trabalho do mundo espiritual e nós podemos sim realizar cura. Talvez não com a instantaneidade da ação própria dos médiuns curadores, mas com método e ao longo do tempo isso acontece. Aí Kardec vem e pergunta assim, quer dizer que os médiuns, não, ele afirma, né, desculpa, quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. Mediunidade de cura e magnetismo não há como se separar. Né? Muito pelo contrário. Quanto mais nós conhecemos e mais nós nos desenvolvemos nos trabalhos do magnetismo, melhor a qualidade do nosso trabalho. Podemos dizer, de certo modo, também, que todo magnetizador é um médium de cura? Sim, porque é a mesma energia. Né? Talvez a qualidade, a capacidade de expansão seja diferente, mas isso não é um problema. Muito pelo contrário, eu diria que isso é uma vantagem, porque isso traz para nós a responsabilidade. Chama para nós a nossa responsabilidade em relação ao trabalho. Eu gostei muito da prece inicial, me tocou profundamente, quando ele lembra dessa passagem de Jesus, em que ele pergunta, né, quantos pães tendes? E dos poucos pães e peixes que se apresenta, Jesus, naquele momento, ele alimenta a todos. Isso nos faz pensar nas nossas casas espíritas e nos processos de cura, quantos pães nós temos para oferecer? Quantos peixes nós temos para oferecer? Não importa se for apenas um ou dois, mas esse peixe, esse pão, ele vai abundar. E nós temos todas as ferramentas para isso. E é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje também no terceiro EMESP, porque nós acreditamos nisso, acreditamos nos nossos potenciais como trabalhadores, como magnetizadores, e nós acreditamos na influência do plano espiritual, de que nós não estamos sozinhos. Embora o trabalho de magnetismo, como nós realizamos nas nossas casas, seja na maca ou seja na cadeira, é um trabalho de grande responsabilidade. Porque quando nós estamos ali com o assistido deitado na maca, quem que é o responsável pela aplicação do magnetismo ali? É o plano espiritual? Também, mas numa proporção muito menor do que se fosse um trabalho com médiuns de cura. É inegável que nos nossos trabalhos existe a influência do mundo espiritual, dos espíritos especializados no trabalho de magnetismo. Mas também é inegável que a responsabilidade de pensar o tratamento e de cuidar do assistido é do magnetizador. Por isso, nós magnetizadores, quanto médiuns também, precisamos aprimorar, aperfeiçoar os nossos trabalhos. E o método, né, como o Jacota aqui lembrou, as técnicas, os processos, né, os procedimentos, eles precisam estar muito vivos em nós. Talvez por isso que o magnetismo nem tenha sido tão estudado nas casas durante tanto tempo, porque isso exige muito dos trabalhadores da casa. Quando nós estamos no trabalho de assistência espiritual,
É um trabalho magnético também, mas você vai lá, você faz um curso de passes uma vez na vida, começa a trabalhar com os passes e você passa 10, 20, 30 anos trabalhando com os passes sem nem reler o livro que você estudou no curso de passes. Agora, num trabalho de magnetismo, como nós trabalhamos aqui, isso é possível? Tem como nós irmos ao nosso dia de trabalho sem dar uma relembrada nas técnicas? Não tem como, porque senão o assistido vai sair da maca com problemas. E a responsabilidade não é do plano espiritual, a responsabilidade é sempre, exclusivamente, do magnetizador. A cura é uma força que a humanidade busca, né? E hoje, no século XXI, não sei se nós temos mais doenças ou mais doentes, mas existe algo que nós vemos aí no mundo que tem nos desafiado pelas nossas mudanças de comportamento, pelas nossas mudanças de relacionamentos que tem atingido o nosso corpo. Então, os nossos desafios hoje são inúmeros. Mas essa busca pela cura é uma mesma busca que existia lá no século XIX, no século XVIII, em que nós estamos buscando essa melhora. E nas nossas casas, para seguirmos lá as orientações do mestre, do Ide Pregai e do Ide Curai, nós precisamos estar prontos para isso. Eu quis compartilhar com vocês aqui na Revista Espírita um relato sobre cura, para a gente perceber que de 1864 para 2019, as nossas buscas e os nossos trabalhos não mudaram muito. E é interessante ver na Revista Espírita que tem vários relatos, né? Muitas pessoas escreviam para Kardec, contando dos trabalhos nos centros espíritas, lembrando que nessa época eram trabalhos embrionários, né? Iniciantes, os centros espíritas estavam começando a existir no mundo, e os relatos de cura e da busca da cura são intensos. Então, muitas pessoas buscavam não para conhecer o espiritismo, ou não para ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo com uma visão diferenciada sobre o Evangelho, mas as pessoas vinham buscar o quê? Cura, né? E lá eles contam assim, que eles receberam um epilético, né, que era afetado por este mal há 27 anos. E as crises se repetiam quase todas as noites. Que era algo que podia ter acontecido em nossas casas essa semana, né? 35 dias bastaram para essa cura importante. Nós nos revezávamos, os três, de 8 em 8 dias. Então, tratamento uma vez por semana, deve ter durado umas 5, 6 semanas, para a emissão do fluido. Ora, colocávamos a mão no vazio do estômago do doente, ora sobre a nuca, na raiz do pescoço. Cada dia, o doente podia constatar alguma melhora. Nós mesmos, após a evocação e durante o recolhimento, sentíamos o fluido exterior nos invadir, passar em nós e escapar-se dos dedos estirados e do braço estendido para o corpo do paciente que tratávamos. É muito diferente do que a gente faz? Não é muito diferente, né? Porque os séculos se passaram, mas as técnicas estão aí, né? Aqui a gente percebe nesse relato que eram médiuns de cura, que tinham uma grande influência no plano espiritual, por isso que nos fins eles falam, né, que eles sentiam escapar o fluido após a evocação, né? Então a espiritualidade ali presente, participando e conduzindo o processo de cura. Nesses 5 minutinhos eu queria fazer uma reflexão com vocês, acho que até em continuidade com a reflexão que o Jacó fez na palestra dele, do século XIX ao século XXI. Né? Como vocês percebem, toda a palestra, fora aquela citação do André Luiz, ela foi centrada em Kardec, em escritos do século XIX. Séculos se passaram. O que nós temos hoje, na segunda década do século XXI, para trazer de complemento
desses estudos? O quanto hoje, no século XXI, nós nos detivemos para compreender o que foi escrito no século XIX? Essa é uma pergunta muito individual, né? Eu comecei aqui a minha fala compartilhando com vocês da minha surpresa ao conhecer o magnetismo e que eu fiquei tantos anos estudando a mediunidade, trabalhando a mediunidade, formando desenvolvimento mediúnico, sem compreender o magnetismo. Eu acho que nós temos muito para oferecer. Só o fato aqui desse terceiro EMESP, nós estamos com 400 pessoas inscritas, algumas milhares nos acompanhando ao vivo pela TV Web Luz. Existe uma necessidade, que talvez não seja muito diferente da necessidade lá de 1860, quando as pessoas procuravam os centros espíritas em busca de cura. Só que hoje, no século XXI, o ápice da ciência humana, a humanidade nunca produziu tanto cientificamente, nunca entendeu tanto as leis da natureza como hoje, mas como é que a gente consegue aproximar essa na faculdade inerente ao homem, que é a mediunidade, o magnetismo, que é uma lei natural, aos processos de cura? E fica o convite de como nós podemos trabalhar melhor a nossa mediunidade nos nossos trabalhos como magnetizadores, não só a mediunidade de cura, mas a mediunidade de evidência, o sonambulismo. Em quantas casas nós trabalhamos o sonambulismo para, por exemplo, fazer verificação de fichas? Temos lá as fichas dos nossos assistidos, está lá em tratamento há meses, estagnou o tratamento, tentamos várias técnicas, refletimos sobre o que temos feito, precisa de algo mais. Como a gente consulta a espiritualidade? Como a gente faz essa troca com o mundo espiritual para melhorar os nossos tratamentos? Temos uma sessão de sonambulismo para isso, temos um grupo mediúnico bem treinado para essas verificações. O que a gente tem feito nas nossas casas para trazer ali os médios de evidências durante os nossos tratamentos magnéticos, para poder perceber o que acontece, como o plano espiritual está atuando nas nossas salas, os nossos trabalhos mediúnicos? Temos feito isso? Temos escrito sobre isso? Temos levantado dados sobre isso? Temos trazido aqui para o EMESP essas histórias para contar? Eu tenho certeza que em todas as casas que estão aqui reunidas, em todos os trabalhos de magnetismo que estão aqui reunidos, que todos têm muitos relatos para compartilhar. Como é que nós vamos trazer isso de uma maneira organizada para oferecer algo melhor, Então, nós encerramos com essa pergunta, O que o futuro nos reserva? Sabendo que todo esse processo de mudança, de aperfeiçoamento do nosso trabalho, ele vai acontecer aqui, nessa sala, com cada um de nós, com a nossa efetiva contribuição. Será que no próximo ano nós viremos aqui no EMESP esperando alguma novidade do Jacó? Um novo livro lançado por ele? Ou nós vamos trazer um estudo de caso para conversarmos aqui no próximo EMESP? O que no futuro nos reserva? Para o que nós estamos nos preparando? Para ficarmos confinados nas nossas casas espíritas ou para oferecer para a humanidade algo diferenciado? Para cumprir o nosso compromisso com o Mestre do pregar e do curar? É isso, era essa a nossa proposta, de trazer conceitos antigos, mas com essa visão de que, estudando tudo isso, o futuro nos reserva dias auspiciosos. Muito obrigada.